Não toque nessa gaiola. A mão do policial se estendeu, a poucos centímetros do ombro de Luna. Ela não recuou. Nem mesmo se virou. Seus dedos pairaram sobre as barras enferrujadas da gaiola, tremendo levemente, mas avançando mesmo assim. Atrás dela, toda a área de espera da unidade K9 ficou em silêncio total. 6 treinadores. 2 veterinários. Um capitão da polícia. Todos paralisados, observando uma garota negra de 17 anos se aproximar do cão que havia mandado 3 homens adultos para o hospital. Moça, não estou pedindo, disse o policial Brennan, agora com voz severa. Afaste-se desse animal. A mão de Luna parou. Por um segundo, todos pensaram que ela iria obedecer. Então ela inclinou a cabeça e um pequeno sorriso desafiador cruzou seu rosto. Ele não é um animal, disse ela baixinho. Ele está com medo. Dentro da jaula, Titã não se mexia. 40 quilos de puro músculo de pastor alemão, pelagem escura como a meia-noite, olhos como âmbar congelado. Seu histórico estava pendurado no canil. Agressividade extrema. 3 tratadores hospitalizados. Condenado. Aguardando eutanásia. Eles deveriam tê-lo sacrificado 3 dias atrás. Mas a mãe de Luna, uma estenógrafa do tribunal que passou 2 décadas vendo policiais mentirem sob juramento, puxou alguns cordões. Conseguiu para a filha exatamente uma visita supervisionada antes da decisão final. Agora eles estavam ali. A garota que ninguém esperava. E o cachorro que ninguém queria. Luna nem sempre foi do tipo que entrava em delegacias exigindo acesso a cães condenados à morte. Então veio a noite em que o policial Brennan parou seu irmão mais velho, Marcos, por dirigir de forma suspeita em seu próprio bairro. O mesmo policial Brennan agora estava atrás dela, com a mão pairando perto do cinto. Marcos estava pegando seu documento quando eles chamaram uma unidade K9. Suspeita de narcóticos, escreveram no relatório. O cão revistou o carro, rasgou os livros escolares e destruiu o saco de ginástica. Não encontrou nada. Não houve desculpas. Apenas uma multa por um farol traseiro que não estava partido até eles o terem partido. Marcos deixou de falar muito depois disso. Também deixou de ir às aulas. A última notícia que Luna teve era que ele estava a dormir no sofá de um amigo em Atlanta, demasiado zangado para voltar para casa. Portanto, sim. Luna tinha agora algumas opiniões sobre cães policiais. Ele foi avaliado por 3 profissionais, disse o capitão voz da porta, de braços cruzados. Todos chegaram à mesma conclusão. Titã está além da reabilitação. Quer dizer que ele mordeu as pessoas erradas, disse Luna, ainda sem se virar. A temperatura na sala caiu 10 graus. Como assim? A voz de voz poderia cortar aço. Luna finalmente olhou para trás. Encontrou os olhos dele. Eu li o arquivo dele. Titã não atacou ninguém até que seu treinador, o policial DeMarco, foi baleado durante aquela operação. O cão salvou a vida dele. E como o departamento agradeceu? Transferiu-o para 3 treinadores diferentes em 2 meses. Manteve-o isolado 23 horas por dia. Ela voltou-se para a jaula. As orelhas de Titã se moveram para frente. Vocês não quebraram, continuou Luna, sua voz agora mais suave, mas mais aguda. Vocês apenas lhe ensinaram que ninguém está seguro. Que todos vão embora. Um dos veterinários se mexeu, desconfortável. O oficial Brennan abriu a boca, depois a fechou. Voz deu um passo à frente. Este cão é perigoso. Ponto final. Ele é uma arma com defeito. Com defeito, repetiu Luna, saboreando a palavra como se fosse veneno. É assim que você chama trauma agora? É assim que eu chamo 3 policiais hospitalizados. E eu chamo de 3 policiais que o trataram como equipamento em vez de um ser vivo. Titã havia se aproximado da frente do canil. Não estava atacando. Apenas observava Luna com uma intensidade que fez todos recuarem. Todos, exceto ela. Você tem 5 minutos, disse voz finalmente. Depois disso, seguiremos o protocolo. Protocolo. Uma palavra tão limpa para matar. Luna se ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Titã. O concreto estava frio através de sua calça jeans. Ela podia ouvir a respiração ofegante de sua mãe em algum lugar atrás dela. Se você está curioso para saber como isso vai acabar, talvez queira ficar por aqui. Ei, Titã, sussurrou Luna. Eu sei que você não me conhece. E sei que você tem todos os motivos para não confiar em ninguém aqui.
Mas não estou aqui para machucá-lo. Só estou aqui para ouvir. O rosnado do cão foi tão baixo que quase não se ouviu. Um aviso. Uma pergunta. Um teste. Luna não se moveu. Eu também perdi alguém, disse ela. Não da mesma forma que você. Mas sei como é quando as pessoas que deveriam proteger você se tornam aquelas de quem você mais tem medo. O rosnado de Titã parou. E naquele silêncio repentino sufocante, o cão que havia atacado todos os treinadores, que havia sido rotulado como irrecuperável, que tinha uma sentença de morte pairando sobre sua cabeça, deu um passo à frente. Depois outro. Até que seu nariz estava pressionado contra as grades, a 5 centímetros da mão estendida de Luna, e todos que assistiam perceberam que estavam prestes a testemunhar algo que não faria absolutamente nenhum sentido em qualquer relatório oficial. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, Titã pressionou o focinho contra a palma da mão de Luna através das grades. A sala exalou coletivamente. O Capitão Voz deu um passo à frente, depois parou, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. Porque o que estava acontecendo não se encaixava em nenhum manual de protocolo. Não combinava com a narrativa que ele vinha construindo há semanas sobre por que esse cão precisava morrer. Os dedos de Luna se moveram lentamente, coçando atrás da orelha marcada por cicatrizes de Titã. Os olhos do cão se fecharam. Não em agressividade. Em algo que parecia perigosamente próximo de alívio. Isso é impossível, murmurou um dos veterinários. O Dr. Shen o sedou apenas para verificar seus dentes na semana passada. O queixo do oficial Brennan estava tenso. É um acaso. Dê 30 segundos e ele vai atacar. 30 segundos se passaram. Depois, 1 minuto. Titã não se moveu. Não rosnou. Seu corpo inteiro relaxou, inclinando-se para o toque de Luna como se estivesse se lembrando de algo que pensava ter perdido para sempre. Você viu isso, disse Luna. Ele não está quebrado. Você simplesmente nunca lhe deu um motivo para acreditar que as pessoas podem ser gentis. Voz limpou a garganta. Um momento de calma não apaga 3 incidentes violentos. Só a responsabilidade. Responsabilidade. Luna o interrompeu, levantando-se. Titã choramingou baixinho, mas não se lançou. Como se ele fosse um processo judicial à espera de acontecer, em vez de um ser vivo que salvou a vida de um policial. Ele também quase acabou com a vida de outros 3, Brennan interrompeu. Luna virou-se para encará-lo. Eu li todos os relatórios, incluindo aqueles que você achava que ninguém iria verificar. Como o treinador Rodrigues admitiu que usou uma coleira de estrangulamento em Titã por desobediência. Ou como o treinador Kim tinha experiência limitada com animais traumatizados, mas foi designado mesmo assim. Ou como o sargento Walsh. Já chega, disse Voz, sua voz se tornando perigosa. Você é menor de idade. Você é uma convidada. E está ultrapassando os limites. Estou? Ou estou apenas dizendo que todos aqui já sabem, mas não admitem, que Titã não falhou com você. Você falhou com ele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A mãe de Luna deu um passo à frente, mas Luna ainda não tinha terminado. O policial DeMarco ainda está se recuperando, certo? Aquele que Titã salvou? Eu procurei informações sobre ele. Ele tem ligado todas as semanas, perguntando sobre Titã, pedindo para levá-lo para casa. E toda semana, você diz a ele que o cachorro é muito perigoso. O rosto de Voz ficou vermelho. DeMarco está emocionalmente comprometido. Ele não consegue tomar decisões objetivas. Talvez ele seja o único aqui que não está comprometido. Talvez ele seja o único que se lembra do que Titã fez antes de todos vocês decidirem que ele era descartável. Brennan deu um passo à frente, invadindo o espaço de Luna. Não de forma ameaçadora, exatamente. Apenas o suficiente para lembrá-la de quem tinha o poder ali. Você tem muitas opiniões para alguém que nunca usou um distintivo. Nunca esteve em uma situação de vida ou morte. Luna não recuou. Você está certo. Nunca usei um distintivo. Mas já estive do outro lado. Já vi policiais tomarem decisões difíceis que pareciam muito com assédio. Como na noite em que você parou meu irmão e chamou uma unidade K9 como se ele fosse um criminoso em vez de um universitário. A expressão de Brennan mudou. Reconhecimento. Depois, defensividade. Era o procedimento. Isso foi discriminação. Chega, disse Voz em voz mais alta. Senhora Williams, acho que é hora de você e sua filha irem embora.
Mas antes que alguém pudesse se mover, Titã latia. Uma vez. Agudo. Não agressivo, urgente. Ele estava olhando para Luna, orelhas para frente, cauda baixa, mas se movendo. Como se estivesse perguntando algo a ela. Não vá embora. Luna olhou para ele, e algo endureceu em sua expressão. Você tem 72 horas antes que o período de revisão termine, certo? Os olhos de Voz se estreitaram. Isso está correto. Então voltarei amanhã. E no dia seguinte. Não é assim que funciona. Na verdade, é sim, disse a mãe de Luna calmamente, falando pela primeira vez. Sua voz carregava o peso de alguém que passou anos em tribunais. O Conselho de Direitos dos Animais concedeu direitos de observação da comunidade durante o período de revisão. Minha filha está exercendo esses direitos. A menos que você queira explicar a um juiz por que está negando acesso legal a uma menor. Voz parecia ter engolido o vidro. Tudo bem. Visitas supervisionadas. 15 minutos no máximo. E se aquele cachorro der qualquer sinal de agressividade? Ele não vai, disse Luna simplesmente. Ela se virou para Titã. Vejo você amanhã, ok? Prometo. Titã sentou-se. Calmo. Esperando. Como se realmente acreditasse nela. Enquanto Luna caminhava em direção à saída, Brennan murmurou alto o suficiente para que ela ouvisse. Você está perdendo seu tempo. Aquele cachorro já está morto. Você só está prolongando as coisas. Luna parou. Olhou para trás por cima do ombro. Talvez. Ou talvez eu esteja apenas dando a ele algo que você nunca deu. O que seria? Uma chance de provar que você está errado. A porta se fechou atrás dela e, no silêncio repentino, os olhos de Titã permaneceram fixos no lugar onde Luna estava, algo mudando em sua expressão que nenhum dos policiais queria nomear, porque a esperança, ao que parece, é algo contagiante. Mesmo em um lugar projetado para destruí-la. Luna voltou na manhã seguinte, às 7 horas em ponto. Depois, novamente ao meio-dia. Em seguida, às 16 horas. Cada visita durava exatamente 15 minutos. A cada vez, Titã se aproximava mais da porta do canil. Sentava-se mais calmo. Respirava mais facilmente. No segundo dia, ele já aceitava guloseimas da mão dela. No terceiro dia, ele havia parado completamente de rosnar. Os policiais perceberam. Mas o que eles não viram foi o que Luna fazia entre as visitas. Ela começou com o policial DeMarco. Encontrou o número dele através de um amigo cujo primo trabalhava na central. Ligou para ele de um telefone público em um posto de gasolina. DeMarco atendeu na segunda chamada e, quando Luna explicou quem era, houve uma longa pausa. Disseram-me que ele atacou alguém novamente, disse DeMarco finalmente, com a voz áspera. Disseram que ele estava muito perdido. Eles mentiram, disse Luna simplesmente. Ele não está perdido. Ele só está esperando por alguém que o entenda. Outra pausa. O que você precisa de mim? Foi então que Luna soube que tinha um aliado. DeMarco enviou tudo para ela. Suas anotações pessoais sobre o treinamento de Titã. Padrões comportamentais. O nome do especialista em traumas que se ofereceu para avaliar Titã gratuitamente, uma oferta que o departamento recusou sem explicação. Ele também enviou outra coisa para ela. Algo que fez o sangue de Luna gelar. Uma cadeia de e-mails internos. Datados de 2 semanas antes do primeiro incidente de Titã com o treinador Rodrigues. Capitão Voz para a equipe jurídica do departamento. Precisamos de documentação que justifique a eutanásia do cão K9 Titã. A responsabilidade do seguro é muito alta após o tiroteio com DeMarco. É mais barato substituí-lo do que reabilitá-lo. Agilizem. Eles haviam decidido matá-lo antes mesmo de ele morder alguém. Os ataques foram apenas uma justificativa conveniente. Luna imprimiu os e-mails na biblioteca da escola. Colocou-os em uma pasta escondida debaixo do colchão. Evidência. Prova de que isso nunca foi uma questão de segurança pública. Era uma questão de orçamento e de um departamento protegendo seus próprios interesses. Mas ela precisava de mais do que e-mails. Precisava de testemunhas. Foi quando encontrou a doutora Sarah Shen. Luna a abordou no estacionamento após o turno, e a doutora Shen pareceu genuinamente surpresa. Você não deveria estar aqui, disse a doutora Shen, olhando para o prédio. Você disse que era impossível, disse Luna. Quando Titã me deixou tocá-lo. Mas você não falou sério,
não é? Você sabe que ele poderia se recuperar. Então por que você aprovou a recomendação de eutanásia? A mandíbula da doutora Shen se contraiu. Então ela exalou lentamente. Porque Voice deixou claro que qualquer um que se opusesse à decisão seria marcado para uma avaliação profissional. Tenho empréstimos estudantis, uma hipoteca e uma filha começando a faculdade. Não podia me dar ao luxo de perder este emprego. Ela olhou diretamente para Luna. É assim que funciona aqui. Você concorda ou é demitido? Luna sentiu algo agudo torcer seu peito. A doutora Shen não era a vilã. Ela era apenas mais uma pessoa presa em um sistema projetado para punir a integridade. E se você não precisasse perder o emprego, disse Luna com cautela. E se houvesse uma maneira de dizer a verdade sem que isso se voltasse contra você? A doutora Shen a estudou. O que você está planejando? Algo que tornará impossível para eles matá-lo. Mas preciso de provas de que Titã está melhorando. Documentação médica. Avaliações comportamentais. A doutora Shen pegou seu celular e começou a digitar. Tenho mantido registros pessoais. Fora do sistema oficial. Observações que não se encaixavam na narrativa que Voice queria. Ela olhou para cima. Se eu enviar isso para você, anonimamente, e de alguma forma eles chegarem ao Conselho de Direitos dos Animais, eles teriam motivos para estender o período de revisão, Luna concluiu. Talvez. A doutora Shen hesitou. Mas Voice é vingativo. Se ele descobrir que você está montando um caso, ele não vai atrás apenas de você. Ele vai atrás de todos ao seu redor. Luna pensou em Marcos. Em sua mãe. Em todas as maneiras pelas quais o poder se protegia, fazendo exemplos de pessoas que o desafiavam. Então vou garantir que ele não descubra até que seja tarde demais. Naquela noite, Luna sentou-se à sua mesa, cercada por documentos e uma linha do tempo que ela vinha construindo em segredo. Cada prova, cada depoimento de testemunha, cada e-mail e brecha que ela conseguiu encontrar. Ela não estava mais apenas tentando salvar Titã. Ela estava montando um caso tão irrefutável que nem mesmo Voice poderia enterrá-lo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. É DeMarco. Estou enviando algo para você. Você saberá o que fazer com isso. Um arquivo de vídeo foi baixado. Luna clicou em reproduzir e lá estava o policial DeMarco, sentado em um quarto de hospital, ainda usando uma tipóia, olhando diretamente para a câmera. Meu nome é policial James DeMarco. Em 14 de agosto, o cão policial Titã salvou minha vida. O departamento quer sacrificá-lo, mas peço a todos que virem isso que não deixem isso acontecer. Ele não é perigoso. Ele é leal. E ele merece mais do que ser descartado por ter se tornado inconveniente. As mãos de Luna tremiam enquanto ela salvava o arquivo. Era isso. Amanhã seria o 4º dia. O último dia antes do fim do período de revisão. Antes que Voice pudesse assinar legalmente a sentença de morte de Titã. Luna tinha uma chance de fazer algo que salvaria a vida de Titã. Ou destruiria qualquer chance que ela tivesse de fazer a diferença novamente. E Luna entrou naquela sala de audiências como se tivesse nascido para isso. O Conselho de Direitos dos Animais se reuniu às 9 horas em um prédio governamental estéril que cheirava a café queimado e promessas quebradas. O capitão Voice sentou-se à mesa da frente, com seu advogado ao lado, ambos com expressões que diziam que já haviam passado por isso antes. Rotina. Uma formalidade antes do inevitável. Eles não esperavam que Luna aparecesse com seu próprio advogado. A senhora Williams havia pedido um favor a uma advogada de direito civil chamada Patrícia Okafor, que fez carreira desmantelando exatamente o tipo de corrupção institucional que Voice representava. Ela vestia um terno azul marinho e um sorriso que poderia cortar vidro. Estamos aqui representando a senhorita Luna Williams e K9 Titã, anunciou Okafor, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Solicitamos uma prorrogação do período de revisão enquanto se aguarda a investigação sobre a má conduta do departamento. O advogado de voz mal levantou os olhos. O período de revisão expirou. Esta é uma audiência de eutanásia, não um julgamento. Agora é, disse Okafor. Ela abriu a pasta. Saíram os e-mails. Aqueles em que Voice havia solicitado documentação de eutanásia 2 semanas antes de Titã atacar alguém. O rosto de Voice ficou vermelho. Onde você conseguiu isso? São documentos internos. Registros públicos. Okafor o interrompeu.
no momento em que se referiram a um animal de propriedade da cidade sob revisão pública. Os membros do conselho se inclinaram para a frente, lendo. Luna observou suas expressões mudarem de confusão para preocupação e para algo mais severo. Capitão Voice, disse o presidente do conselho lentamente, você solicitou a aprovação da eutanásia antes de qualquer incidente documentado. Voice moveu a mandíbula. Isso foi tirado do contexto. Está datado de 29 de agosto, disse Luna, com voz firme. Titã não mordeu ninguém até 12 de setembro. Você queria ele morto 2 semanas antes de ele lhe dar um motivo. Isso é especulação, interrompeu o advogado de Voice, sem convicção. Não, disse o Dr. Shen, vindo de trás. Todos se viraram. O veterinário estava parado na porta, segurando um tablet. Isso é documentação. Ela caminhou para frente, com medo visível nos olhos, mas também determinação. A doutora. Shen colocou o tablet sobre a mesa, mostrando um registro detalhado do comportamento do animal. Eu tenho acompanhado o Titã de forma independente, disse a doutora. Shen. Todos os incidentes ocorreram após um longo período de isolamento e treinamento punitivo que eu considerei inadequado. Minhas preocupações foram ignoradas. Quando sugere reabilitação em vez de eutanásia, me disseram para assinar a papelada ou enfrentar as consequências. A sala ficou em silêncio. Isso é difamação, retrucou Voice. É a verdade, respondeu a doutora. Shen, com voz firme. Então Okafor reproduziu o vídeo. O depoimento do policial DeMarco. Seu apelo. Seu relato de como o Titã salvou sua vida e como o departamento descartou mesmo assim. Quando terminou, uma membro do conselho estava enxugando os olhos. Também temos imagens de segurança, continuou Okafor, mostrando o comportamento de Titã durante as visitas da senhorita Williams. Ela reproduziu o vídeo. Luna, dia após dia, sentada com Titã. Sem agressividade. Sem rosnados. Apenas uma menina e um cão reconstruindo a confiança que o sistema havia destruído. Se você está pensando que talvez as instituições nem sempre acertem, você não está sozinho. O presidente do conselho se virou para a Voice. Este cão recebeu alguma avaliação adequada de trauma antes de ser condenado? O silêncio de Voice dizia tudo. Solicito a suspensão imediata da autorização de eutanásia enquanto se aguarda uma revisão completa do departamento, disse o presidente. Além disso, recomendo uma investigação externa sobre os protocolos de treinamento. Voice levantou-se de um salto. Você não pode. Eu posso, e acabei de fazer isso. Esta audiência está encerrada. Voice ficou paralisado, vendo sua narrativa desmoronar. Luna encontrou seus olhos do outro lado da sala. Ela não sorriu. Não se gabou. Apenas manteve o olhar fixo nele até que ele desviou o olhar primeiro. É assim que se parece a vitória. Não é comemoração. É apenas a satisfação silenciosa de ver alguém que abusou do poder finalmente enfrentar as consequências. Lá fora, o policial DeMarco estava esperando. Ele tinha vindo direto da fisioterapia, mancando um pouco, mas seus olhos estavam brilhantes. Você conseguiu, disse ele. Nós conseguimos, corrigiu Luna. E o Titã precisa de um treinador. Alguém que o compreenda. DeMarco prendeu a respiração. Eles nunca vão aprovar. Eles não têm escolha, disse Okafor. Parte do acordo inclui a reafectação obrigatória ao seu treinador original. Você será absolvido porque não é o problema. O problema era o sistema. Pela primeira vez em meses, DeMarco sorriu. Mas Luna não tinha terminado. Porque a justiça não se resume a ganhar o caso, mas sim a garantir que o próximo cão, a próxima pessoa, a próxima vítima não tenha de lutar tanto apenas para ser considerada digna de ser salva. 3 dias depois, Luna estava do lado de fora das instalações da K9 pela última vez. DeMarco estava ao lado dela, com um crachá de autorização preso à camisa, as mãos tremendo enquanto se aproximavam do canil de Titã. As mesmas grades. Mas tudo mais havia mudado. Titã estava na frente, com o rabo abaixado, mas abanando. Quando viu DeMarco, algo mudou em todo o seu corpo. Reconhecimento. Alívio. Lar. DeMarco abriu o portão e Titã não hesitou. Ele caminhou direto para seu parceiro, pressionou a cabeça contra o peito de DeMarco e, pela primeira vez desde o tiroteio, o policial se emocionou. Apenas caiu de joelhos e abraçou seu cão, ambos tremendo, ambos finalmente permitidos a se curar. Luna ficou para trás, observando.
A mão de sua mãe encontrou seu ombro. Você fez bem, querida, sussurrou a senhora Williams. Mas Luna balançou a cabeça. Eu apenas fiz o que ninguém mais faria. Isso não é bom. É apenas básico. E essa foi a parte que ficou gravada. Como uma jovem de 17 anos com um advogado emprestado descobriu o que um departamento inteiro tentou enterrar. Com que facilidade o sistema quase matou Titã, não porque ele fosse perigoso, mas porque salvá-lo exigia que alguém se importasse mais em fazer o certo do que seguir o protocolo. O capitão Voice estava afastado do cargo. O policial Brennan foi transferido. Os protocolos de treinamento do departamento estavam sendo reescritos. E uma nova política estava sendo elaborada. Avaliação independente obrigatória antes da autorização da eutanásia. Tudo porque uma garota se recusou a aceitar perigoso como diagnóstico para traumatizado. O policial DeMarco adotou Titã oficialmente 2 semanas depois. Luna participou da cerimônia e, quando lhe pediram para dizer algumas palavras, ela surpreendeu a todos ao aceitar. Não vou dizer que este é um final feliz, disse Luna, olhando diretamente para os policiais reunidos. Por que não é um final? É um lembrete. Titã quase morreu porque se tornou inconveniente. Porque tratar um trauma custa mais do que balas e papelada. Alguns policiais se mexeram, desconfortáveis. E antes que alguém pense que isso é apenas sobre um cachorro, deixe-me esclarecer. Isso é sobre todas as vezes que alguém no poder decide que algo, ou alguém, não vale o esforço. É sobre meu irmão, que foi parado por ser negro. É sobre todas as pessoas chamadas de agressivas quando, na verdade, estão apenas com medo. Todas as vidas reduzidas a uma avaliação de risco, em vez de serem tratadas como se fossem importantes. A sala ficou em silêncio. Titã teve uma segunda chance porque eu tinha recursos. Porque minha mãe conhecia um advogado. Porque o policial DeMarco teve coragem. Mas e todos aqueles que não têm? E todos os titãs que são sacrificados antes que alguém pergunte o porquê? Ela olhou para DeMarco, que segurava a coleira de Titã, com lágrimas nos olhos. Isso não é uma vitória. É apenas a prova de que o sistema só funciona quando você o força a funcionar. Quando você se recusa a aceitar que a conveniência é mais importante do que a compaixão. Não houve aplausos. Apenas um silêncio pesado. Mais tarde, DeMarco os alcançou no estacionamento. Titã trotava ao lado dele, calmo e firme, nada parecido com o animal perigoso dos relatórios. Obrigado, disse DeMarco. Por vê-lo. Por me ver. Luna se ajoelhou e Titã encostou o nariz na mão dela. Ela coçou atrás da orelha dele, no mesmo lugar do primeiro dia. Todos os outros viram um problema, disse Luna, levantando-se. Eu vi um sobrevivente. Ela olhou para DeMarco. Cuidem um do outro. Vocês dois merecem. Enquanto caminhavam para o carro, a senhora Williams puxou Luna para perto. Estou orgulhosa de você. Luna assentiu, mas sua mente já estava avançando. Para o próximo caso. A próxima injustiça. A próxima vez que alguém no poder tentasse enterrar o que não queria lidar. Porque é assim que funciona a luta contra os sistemas. Eles não mudam porque você vence uma vez. Eles mudam porque as pessoas se recusam a parar de lutar. E Luna? Ela estava apenas começando. Se esta história fez você pensar 2 vezes sobre o que realmente significa perigoso, ou quem decide quais vidas valem a pena salvar, inscreva-se e continue esta conversa. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Porque o mundo não muda quando pessoas boas ficam caladas. Ele muda quando alguém finalmente se manifesta com tanta força que o silêncio deixa de ser uma opção.